Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Olá, boa noite. Boa noite a todos e a todas, e aqueles que verão este vídeo posteriormente, essa gravação, né? Vamos lá. Na semana passada, nós falamos o capítulo 13 do Invisível, sonhos premonitórios, clarividência, pressentimentos. Hoje se dá a segunda e última parte. Porém, vamos à nossa oração. Senhor da vida, Senhor Jesus, Espíritos gestores dessa web rádio Cristo Consolador, pedimos então que possamos transmitir, possamos tentar aclarar o texto que já é bastante claro de Leon Denis, mas que possamos esmiuçar um pouco mais. Graças a Deus. Bem, nós estamos no capítulo 13, como eu já disse. Já vimos, já falando um pouco de sonhos, premonições. No capítulo 12, abordamos, né, a exteriorização do ser humano, a telepatia, os fantasmas dos vivos. E isso aqui também se trata da animação, né, da nossa própria alma que estamos encarnados. Então, vamos lá. Vou relembrar logo, no primeiro momento, que falamos de sonhos premonitórios. Ele diz aqui, Leon Denis diz que o sonho, sob suas formas tão variadas, tem somente uma causa: emancipação da alma, ou a exteriorização da alma. Lembramos que a denominação espírito se dá quando estamos desencarnados, como somos espíritos errantes. Quando encarnamos, muda essa denominação, passa a ser alma. Porém, aqui, dadas as limitações desse expositor, eu posso alternar entre espírito e alma, e espero que compreendam. Então, ele diz aqui que ela se destaca do corpo carnal durante o sono e se transporta para um plano mais ou menos elevado do universo, onde ela percebe com auxílio de seus próprios sentidos os seres e as coisas desse plano. Então, lembrando que geralmente quando estamos em vigília, estamos bastante acoplados ao corpo. Aqui, quando eu tenho aqui aquele cordão, né, aquele cordão de prata, que liga o meu perispírito e espírito ao meu corpo, ok? Então, quando esses laços são afrouxados devido a alguma doença, alguma coisa, então há esse desdobramento e essa alma, que somos nós, vamos às outras paragens, que é atividades exteriores da alma. Nós podemos, pesquisem aí sobre Eurípides Bassanufo,
e outras. E então, isso já foi abordado de uma certa forma no capítulo anterior a este, porém, aqui continua mais alguns detalhes desse tipo de exteriorização. E um desses detalhes, que foi abordado na semana passada, que são os sonhos. Os sonhos. E todos, meus amigos, todos têm. Às vezes não lembramos, mas temos. Inclusive, essas atividades, nominadas ou não de sonhos, elas são registradas em exames de laboratório. Então, eu acho que é o eletroencefalograma, que detectam uma alteração no padrão mental durante o sono. Ok? Então, só para a gente perceber que não estamos falando de quimeras, não estamos falando de, é, de fantasias. Não. Hoje, isso já é provado, de uma certa forma, que a atividade cerebral muda do estado de vigília para o estado do sono. E aí nós temos ali sono REM, outros tipos de sono. Então, nós já sabemos que esse fenômeno existe. Okay? Então, outra coisa também, o Leon Denis reparte o sono em 3 categorias principais, que seria o sono comum, um sonho comum, o que seria puramente cerebral, simples repercussão das nossas disposições físicas ou de nossas preocupações morais, é reflexo também das impressões e das imagens armazenadas no cérebro durante a vigília, na ausência de qualquer direção consciente, de qualquer controle. Elas se desenrolam automaticamente ou se traduzem em cenas vagas, desprovidas de sentido e de conexão que permanecem gravadas na memória. Então, ele vai falando aqui do primeiro grau do desligamento, o espírito flutua na atmosfera sem se afastar muito do corpo. Ele mergulha no oceano de pensamentos, de imagens que de todas as partes rolam no espaço. Impregna deles, aí recolhe impressões confusas, sonhos estranhos, sonhos inexplicáveis. Aí se mistura, às vezes, reminiscência de existências anteriores, tanto mais viva quanto o desligamento é mais completo. Então, lembrando, quanto mais você se exterioriza, mais vivaz se torna a atividade da alma. Então, aí a gente vê, eles têm uma diversidade infinita, conforme Leon Denis nos esclarece, conforme o grau de emancipação da alma, que eu falei, afeta frequentemente o cérebro material, e é por isso que guardamos deles a lembrança ao despertar. E aí, meus amigos, tem o da coisa. Então, a gente guarda e a gente pode perceber como isso é fugaz. Por quê? Porque todo mundo já teve essa experiência, acredito eu, então vou falar por mim. Se eu não notar na hora, eu guardo às vezes para compensar durante o café da manhã, quando eu vejo, eu acordo e nesse percurso de levantar da cama, me assear e tomar café, eu já esqueci. Às vezes eu sento, olha, eu sonhei. Mas, às vezes, vamos observar, esse sonho não se desvanece. Fica marcado vários dias, lembrando, enfim. Como a gente não sabe, é melhor já anotar. E com o recurso do celular fica muito mais fácil e você pode gravar, abre lá o WhatsApp e faz um áudio para si mesmo. Pronto, já está gravado ali. E com certeza muitos dormem ao lado do celular. Então fica fácil. Tá, então aí vem.
Mas aí Leon Denis nos fala que vem sonhos profundos, sonhos etéreos. O espírito escapa da vida física, desliga-se da matéria, percorre a superfície da Terra e a imensidão. Ele vai em busca de seus amados, seus parentes, seus amigos, seus guias espirituais. Às vezes, vai ao encontro das almas humanas desligadas como ele, da carne durante o sono. Entre eles, o intercâmbio de pensamentos e de visões que se estabelece. Dessas conversas, há relatos de impressões que raramente afetam o cérebro físico. Em consequência da impotência vibratória da carne, né? A gente sabe disso. Eles deixam, todavia, sua marca na consciência sob forma de intuições, de pressentimentos, e influem mais do que se imagina na direção da nossa vida, inspirando nossas resoluções e nossos atos. Daí o provérbio: a noite é boa conselheira. Não é? Isso que nós precisamos. Eu gostaria que vocês pudessem perceber a sapiência na fala aqui de Leon Denis, do que Kardec escreveu no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, e nos vários momentos do Evangelho, né, do Evangelho do Antigo Testamento, do Novo, né, dos sonhos, né? E que, às vezes, os profetas eram chamados a decifrar os sonhos dos reis. Enfim, daquela época, vocês veem o acerto disso tudo. Eu me lembro muito bem, salvo engano, me corrigem aí nos comentários, que quando o faraó, né, eu acho que o faraó sonhou com aquelas 7 pragas que ocorreria, né? Ele sonhou de uma forma figurada e chamou para os intérpretes para que pudessem interpretar. E foi com acerto, né? Isso está narrado lá no Antigo Testamento. E várias outras ocasiões desses sonhos, né? A gente vê que existem sonhos profundos ou sonhos etéreos. Nós vemos também que na revista do Espírita de 1866, Allan Kardec fala do desligamento do espírito de uma jovem, e ela é encarnada e desencarnada. Ela estava, não era espírito, ela se desligou e foi se manifestar numa reunião. Tá? Então, uma reunião espírita. Outra coisa também, quando a alma é suficientemente depurada, ela é guiada pelos espíritos angélicos, atinge no seu impulso até as esferas divinas, até o mundo em que as causas se geram, daí ela plana sobre os tempos e vê desenrolar o passado e o futuro. Podemos perceber que Dante, naquela obra que ele fala do inferno, acho que é a Divina Comédia, acho que é isso. Divina Comédia, deixa eu ver se é mesmo, só para a gente não falar besteira aqui. Dante, Divina Comédia. Dante, Divina Comédia, aqui, ó. De Dante aqui. E o que fala da Divina Comédia, né? Divina Comédia, ela foi escrita no século XIV e dividido em 3 partes: o inferno, o purgatório e o paraíso. Gente, ele não acordou com isso, né? Então ele vê que foi uma epopeia que se chama Divina Comédia, foi feito no Renascimento. Esse trabalho exerceu forte influência. E deixa eu ver mais aqui no Wikipedia. É um poema de viés épico e teológico da literatura italiana mundial sobre os fundamentos da fé cristã, escrito por Dante Alighieri no século XIV, dividido em 3 partes. E nós vemos aqui
Ele descreve uma viagem em que se sucedem diversos acontecimentos. E aí nós vamos ver, meus amigos, que ele não fez isso sozinho, não. Leem e procurem a Divina Comédia, tá bom? Ou leiam, né? Então tá lá. Fica a dica. Outros espíritos que nós Santa Teresa d'Ávila ou Teresa de Jesus também tinha essas ocorrências com ela, né? 4 cenas figurativas, imagens fluídicas, adaptadas à capacidade vibratória do cérebro material, projeta-se com força. Então a gente vê o seguinte, né? O estático, né? Ele sai do corpo, né? Sua alma, né? Ele vai guiado pelos espíritos a essas paisagens, essas paragens, essas explicações, e depois ele volta. Então, mas essa visão grandiloquente, grandiosa que ele vê, ele não consegue imprimir no cérebro material. Então, aí gera o quê? Uma distorção. E aí fica, né, de forma alegórica, enfim. Aqui ele cita também o sonho do faraó, interpretado por José, que está lá na Gênesis, capítulo 51, item de 1 a 36. Então vamos ver que sonho é esse. Sonho que foi interpretado por José. Sonho interpretado por José. Sonho do faraó, interpretado por José. Então, José interpreta o sonho do faraó. Então, vamos lá, vamos ver o que é isso aqui. O sonho do faraó é um só. O Deus que há de fazer mostrou ao faraó. As 7 vagas formosas, as 7 espigas formosas representam 7 anos em que haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E seria 7 anos de abundância, seguido por 7 anos de fome no Egito. Então ele estava explicando que 7 vacas gordas e 7 espigas graúdas representavam os anos de fartura. As 7 vacas magras e as espigas mirradas os anos de escassez. Ele também aconselhou o faraó a coletar os grãos durante os anos de fartura para armazená-los e usá-los durante a fome que se aproximava, demonstrando que a sabedoria para interpretar os sonhos da vinha de Deus. Então, é isso que eu queria abordar aqui. Está lá em Gênesis, versículo 36. E aí, o que é isso, né? E serve para a gente, olha só. Quando você sonha, de uma certa forma, esses sonhos premonitórios, o fato há de acontecer. Mas você, dentro desse ato que vai acontecer, você pode se preparar. Né? Então, vou dar um exemplo meu. Eu lá, quando comecei a estudar psicologia, há muito tempo, décadas atrás, eu morava nessa época em Copacabana, então eu sonhei, até hoje eu me lembro, que eu iria ser assaltado. Então, o que eu fiz, né? Eu tirei, eu deixei meu documento, né? Com certeza você não pode andar sem documento, né? Ainda mais aqui nesse Brasil. Vai ser tiria, então é bom não andar, né? Sem documento.
E o que ocorre, né? Eu pensei, eu coloquei uma chance na carteira, tirei tudo que não era essencial, não existia celular, meus amigos. Então, fui para o trabalho, de lá fui para a faculdade. Nessa época, eu estudava na Estácio da Rio Comprido, que hoje nem existe mais. E na volta, eu pegava um ônibus, eu me lembro que eu pegava o 415. Pois bem, então eu fiquei atento. Quando chegou na altura da central, entraram os 3 sujeitos no ônibus. E não era, e aqueles que conhecem sabem que você entrava pela porta traseira e saía na dianteira. Tinha o trocador. Então, eu fiquei ali perto do trocador. Então, quando esses caras entraram, eu cheguei, eita, vai ter alguma coisa. Então, quando chegou ali na Praça 15, eu soltei. Praça 15 da Perimetral, tá? Aqueles que não conhecem, passava um grande viaduto ali chamado de Perimetral, que desaguava ali no Santos Dumont. E aí eu soltei. Porém, eu vi que dentro do ônibus tinha uma menina que estava na minha turma. Como eu não a conhecia, eu soltei. Mas eu vislumbrei que ela estava ali. No dia seguinte, eu perguntei, fulana, houve alguma coisa nesse ônibus? Ah, sim, ele foi assaltado no aterro do Flamengo. Ela falou, por que você não me avisou, gente? Eu não conhecia, né? Então, enfim, também eu acho que foi hoje, eu reconheço que foi uma grande falta de fraternidade da minha parte. Mas, então, naquela época, eu achava que não deveria me dirigir, então ficar na minha, né? Pois bem, isso é para quê? Isso serve para quê? Isso serve para ilustrarmos quando as providências ocorrem, esses avisos ocorrem, às vezes eles são inexoráveis. Por exemplo, viria as 7 pragas do Egito, já estava ali o tempo, né? Já sabia. Então, mas o faraó teve esse sonho, ele poderia providenciar formas de mitigar, assim como eu também, reles mortal, também imaginei uma forma de mitigar o acontecimento. Fiquei mais atento, tirei os documentos essenciais, cartão, enfim, tudo para que, se ocorresse, isso poderia ser mitigado, ok? Então, aí foi mais ou menos isso, essa questão do sonho. A gente vê que são fenômenos de premonição. Nós vemos que ele fala, cita o livro aqui de Camille Flammarion, O Desconhecidos Problemas Psíquicos. Porém, agora nós vamos entrar na clarividência. Então, a clarividência ou adivinhação é essa faculdade da alma de perceber, em estado de vigília, os acontecimentos passados e vindouros, tanto no domínio físico quanto no mundo intelectual. Esse dom se exerce através do tempo e da distância, independentemente de quaisquer causas humanas de informação. A adivinhação tem sido praticada em todos os tempos. Seu papel na antiguidade era considerável e qualquer que seja a parte que se deva à alucinação, ao erro, à fraude, não é mais possível rejeitar em massa os fatos dessa ordem atribuídos aos profetas, aos oráculos e às sibilas, após as recentes contestações da psicologia transcendental. Então, essas manifestações estranhas reaparecem na Idade Média. Então, o quê? Está documentado na Idade Média. Jean Hus anuncia de sua fogueira a vinda de Lúcifer. Joana d'Arc, desde Dom Remy, havia predito a libertação de Orleans e a sagração de Carlos VII. Ela anuncia que será ferida diante de Orleans. Uma carta escrita pelo encarregado dos negócios em Bambat, em 22 de abril de 1429, 15 dias antes do acontecimento, e conservado nos arquivos de Bruxelas, contém essa passagem. Ela prediz que será ferida por uma seta durante o assalto, mas que não morrerá.
que o rei será sagrado em Rem no próximo verão. Ela profetiza sua captura e sua morte. No esforço de Melu, suas vozes haviam advertido que ela seria entregue aos ingleses antes do dia de São João. Durante o processo, ela anuncia a expulsão completa dos ingleses antes de 7 anos. Depois, em toda essa vida maravilhosa, são profecias de morte mais secundárias. Em Chinon, a morte de um soldado que escarnecia dela e que na mesma noite afogou-se em Vienne, em Orleans, a morte do capitão Glasdale e a libertação de Compiègne, antes de Saint-Martin-de-Riez. A minha pronúncia em francês e inglês não é das melhores. Estão todos aportuguesados. Peço desculpas aí pela afronta aos ouvidos, treinados, versados em língua inglesa e francesa. Então, nós vimos o quê? Os casos de clarividência são numerosos em nossa época. Mas antes de nós adentrarmos nisso aqui, vamos pensar. Isso mostra o que para a gente? O que isso mostra? Mostra que, o tempo é relativo para os espíritos superiores. O tempo não é uma coisa contínua, retilínea. Nós sabemos que cada orbe tem o seu tempo, né? O tempo único é o tempo da Terra, vai ser o tempo de Júpiter, o tempo de Marte. Não é isso. Então, nós a nossa mente, ela não consegue abstrair muito do objetivo do tempo do planeta. Mas já temos o tempo sideral, enfim, cada orbe tem o seu tempo. Hoje nós vimos aqui que o segundo, que é o fundamental para o nosso tempo, mas isso também é arbitrário. Na verdade mesmo, não sei se existe tempo. Okay? Nós vimos uma sucessão de dias e noites, vimos a circunvecção do planeta em torno de uma estrela. Nós sabemos que o sistema solar gira em torno de outras galáxias e que se forma a galáxia da Via Láctea, que, na verdade, é um dos braços, estamos num dos braços secundários dessa galáxia. Então o que é tempo? Então, a gente vê isso aqui. A gente vê aqui. Aí vamos passar um pouquinho para os Anais das Ciências Psíquicas, de 1896. Relata que a senhora tendo sido vítima de roubo em Paris, olha, se roubo em Paris também, pôde descobrir através de uma vidente o autor do delito de que ela estava longe de suspeitar, com todos os detalhes muito complicados desse roubo. O culpado era outro senão Marchandon, um dos seus empregados, mordendo sempre ao ladrão, que, pelas suas boas maneiras, havia adquirido a inteira confiança de sua patroa e se tornou mais tarde o assassino da senhora Gourmet. Pressentimentos é a intuição, geralmente vaga e confusa, que às vezes muito clara do que deve acontecer. Eu acho que todos nós aqui já tivemos pressentimentos. Aqui ele está falando bem, contextualizando bem pressentimento. Assim, no meu caso, ocorre alguns segundos antes do que vai acontecer. Estou no lugar, preciso quando a pessoa está chegando, que de repente vai tocar a campainha. Então, são coisas assim, muito rápidas, né? Então, são pressentimentos, eu não tenho nem como obrar, agir, né? Então, ou então tem pressentimento que naquela rua não é legal passar. Então, às vezes, o pressentimento se confunde com a intuição. Entende? Então, mas sabemos o quê? Pressentimentos e intuições.
Ele diz aqui que o homem é informado naturalmente de todas as verdades úteis. Então, nosso espírito está ali, nós estamos imersos numa rede, numa teia de acontecimentos e atos e pensamentos, em que há outros sentidos, não só os 7 sentidos que nós conhecemos, mas na nossa alma incrustada encarnada dentro do corpo. Então, ela vê, percebe, através de outros sentidos que nós podemos aqui, que está fora do nosso escopo, nominá-los, mas que eles existem. Então, vamos lá. Aqui. Então, soldados, oficiais, na manhã de uma batalha, têm o sentimento claro de suas mortes próximas. Uma averiguação estabeleceu que uma religiosa de São Vicente de Paulo, na véspera do incêndio do Bazar de Caridade, havia anunciado que ela ali seria queimada. Essa faculdade encontra-se frequentemente em alguns países, por exemplo, nas altas terras da Escócia, na Bretanha, na Alemanha, na Itália. Aí que Leonelli está descrevendo onde que ocorre maiores incidências dessa faculdade. Né? Porém, um pouco, por outra parte, em toda parte, em torno de nós, podemos recolher fatos de pressentimento, apoiados em testemunhos inequívocos. Eles são tão numerosos que acreditamos desnecessário insistir. É que ele cita 2 casos a seguir, que eu vou falar. Mas, antes de eu entrar nesses 2 casos, vamos pensar, né, como nós somos auxiliados. Por mais que a ciência chegue, não, que você tem. Isso é uma função do espírito, ele está pressentindo determinados acontecimentos. Tá? É por ele. Tá? Não necessariamente que venha um espírito avisá-los, como, assim, por exemplo, das vozes, Joana d'Arc, de repente, mas no contexto, nós é que somos, de uma certa forma, o pensamento chega a vários mecanismos que poderíamos aqui tentar, e que não iríamos conseguir exaurir esse tipo de raciocínio. Porém, sabemos o quê? Independente das causas, isso ocorre. Essa é a primeira coisa que nós precisamos olhar. Isso aqui está ocorrendo. Fulaninho, nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, nossa esposa, nossos filhos, nós mesmos, temos muito disso. Temos sonhos, pressentimentos, intuições. Na vida isso ocorre mesmo, de uma forma comum, sinalizando, apontando o quê? Que há algo além. A gente pode dizer, o 6º sentido, né? Há algo além dos 5 sentidos que nós temos, que nada é o que parece ser. Então, nós não podemos fechar o nosso raciocínio de ser 2 mais 2 igual a 4, isso é matemática. Mas na vida prática, nós sabemos que por mais que nós possamos e tentamos dar uma ordem no todo que nós observamos, existem coisas que escapam a essa observação e que nós precisamos manter a mente aberta. E quando você fecha, você se torna cego. Então, quando você mantém a mente aberta, mantém uma atenção flutuante, não tenta adaptar os fenômenos aos seus preconceitos, aos seus pré-conceitos e conceitos, você consegue, de uma certa forma, reflexionar sobre o que está acontecendo. E aí, buscar respostas.
O coronel Collet, no Boletim de Sociedade de Estudos Psíquicos de Nancy, fevereiro de 1902, relata que seu sogro, o Sr. Vigneron, caçador e pescador emérito, saía quase todo dia para se entregar aos seus prazeres favoritos, sem que sua mulher imaginasse nenhuma inquietação. Um dia, porém, ela quis impedi-lo de ir passear, tendo o pressentimento de que ele se afogaria. Mas o marido não levou isso em conta, e voltando à noite, brincou com ela pela puerilidade de seus temores. No dia seguinte, ele confessava secretamente ao seu genro que, tendo a sua barca sobraçada, ele não tinha podido sair da água e do lodo em que se afundava, senão graças a um galho de salgueiro agarrado a tempo. Ele havia feito secar suas roupas e as tinha limpada antes de voltar para casa. Olha só. A gente tem várias nuances aqui, né? A prepotência de admitir que a mulher estava certa. Enfim, cara, várias coisas que a gente pode dizer que, né, que a sua esposa estava certa, correta nos seus pressentimentos. O machismo, então, uma porção de coisa aqui que a gente podia tirar desse diálogo aqui. Mas o que importa aqui agora é que o pressentimento ele vem, a intuição ela vem. Então, se não vem você, vem nos que lhes são próximos, de forma que a lhe alertar. Então, ele, mesmo não acreditando no que a sua mulher, sua esposa falava, ele ficou mais atento. Entende? É isso. Então, o Dr. Max Simon, no Mundo dos Sonhos, lembra um fato da mesma natureza. Um jovem doutor alemão que veio visitar seus parentes encontrou 2 oficiais e combinou com eles ir ao correio. No instante de subir no veículo, ele foi detido por uma influência desconhecida. Ele foi subir no veículo, no caso a carruagem, foi subir por uma influência desconhecida. Apesar da existência dos oficiais, ele não conseguiu decidir a partir. Mal estava a caminho e a influência dissipou-se. O jovem leitor aproveitou, portanto, a primeira oportunidade para continuar sua viagem. Chegando às margens do Elbe, percebeu uma aglomeração. Os 2 oficiais tinham se afogado no rio onde o veículo havia caído. Olha só isso aí, né? Quando a gente tem aquele pressentimento. Eu parei muito de não é procrastinar, não. Sim, não lamentar ter me atrasado para alguma coisa. Por exemplo, às vezes você tem o prazo, tem que pegar o metrô, né, que você já sabe mais ou menos o horário, e às vezes você perde isso. Acontece alguma coisa, o filho chora, alguma outra coisa que te impede de sair naquele minuto. Eu não lamento mais. Perdi isso porque você nunca sabe o que poderia ter acontecido. Então, eu não lamento mais. E, finalmente, pode-se ler nos Anais das Ciências Psíquicas de agosto de 1905 um caso publicado pelo Messaggero de Roma. Um certo Marino Tonelli, de 27 anos de idade, morador de Rancidelo, República de São Marino, voltava para sua casa em sua carruagem na noite de 13 de junho. Ele adormecera e se encontrava num lugar perigoso da estrada, conhecido pelo nome de Costa de Boa. Quando, de repente, um forte abalo o despertou. Encontrava-se estendido no campo, no fundo de um pequeno barranco, onde acabava de rolar com seu cavalo e seu veículo. O Tonelli, não ferido, começara, com a ajuda de várias pessoas que ocorreram, a proceder ao salvamento da parreira de cavalos, quando viu, para o seu grande espanto, sua mãe aparecer. Essa pobre mulher, chorando de emoção, abraçava-o e perguntava-lhe se não havia se machucado. Ele acrescenta: eu te vi, sabes? Não conseguia dormir. Tua mulher e os 2 pequenos já dormiam.
há muito tempo. Eu, porém, experimentava uma agitação, um mal-estar extraordinário, novo, não conseguia explicar. De repente vi aparecer diante de mim esse caminho, exatamente esse lugar, com um barranco ao lado. Vi o seu veículo virar e cair nesse campo, e pediste-me socorro. Finalmente senti uma necessidade irresistível, olha só, uma necessidade irresistível de vir aqui e sem acordar ninguém, resistindo contra o medo, da solidão, da escuridão e da tempestade. Eis-me depois de ter percorrido 4 quilômetros. Gente, quer mais isso? Quer mais constatação? É só pegar na internet e passar. Você acredita que hoje a gente fica pensando, pode ser um fake news, vamos pegar os anais anteriores, os anais compilados, das sociedades psíquicas da Europa, e quiçá que não aqui no Brasil também, que eu não conheço. Então, vamos examinar esses fatos, vamos colocar na crivo da razão e do bom senso e perceber que isso ocorre conosco e que precisamos, sim, ter a devida atenção para que tais fatos procurar sua explicação sem viés. Porque isso, meus amigos, ocorre desde os tempos bíblicos. Então, para aqueles que não acreditam no Espiritismo, peguem a Bíblia, peguem o primeiro, o Antigo, o Novo Testamento, peguem os textos sagrados e verão esses fenômenos, hoje, descritos por Kardec, declarados por Leon Denis, sobre esses fatos que eles fizeram, esses homens eminentes. Eles pegaram com a ajuda dos espíritos, né, daqueles fenômenos que estavam lá das mesas girantes e muito mais, aclararam e puderam chegar a essa série de fenômenos espaço sem explicação. Hoje, eles fizeram uma explicação racional desses fenômenos que ocorrem conosco o tempo todo, se não é conosco, é com o nosso vizinho, com os nossos afetos, e que nós precisamos pensar o quê? Há coisas nos sinalizando que precisamos aclarar nossa mente, precisamos raciocinar, precisamos ter aí questões que precisam ser aclaradas, questões que estão fora de nós e questões que estão dentro de nós. E nós precisamos de uma doutrina que possa nos esclarecer de uma forma clara, límpida, sem problema. E isso é o papel da doutrina espírita. Precisamos entender isso. Essa discussão dos fenômenos é tudo. É como, estou te chamando a atenção. É aquilo onde que a vovó falava, onde é fumaça, há fogo. Então precisamos o quê? Precisamos colocar as nossas barbas de molho e ver esses fenômenos. Eles estão falando alguma coisa, eles estão apontando alguma coisa e que nós precisamos parar e se perguntar o que eles estão falando, o que eles estão dizendo. Precisamos decifrá-los. Para quê? Para que possamos andar com maior segurança nessa vida e na outra também. Óbvio, né? Vamos lá. A correspondência do mensageiro termina dizendo: assim é o fato, assim é a narrativa exata que é recolhida aos lábios ainda trêmulos pela emoção dessas pessoas corajosas. Segundo uma investigação feita pelo professor Francis, a inquietação da mãe procedeu de algumas horas à visão do acidente. Olha só, questão da relatividade do tempo. Este aconteceu 45 minutos após a visão, isto é, o tempo necessário para percorrer a pé a distância que separa a casa dos Tonelli do lugar do acidente. E aí nós vemos aqui, já chegando lá, finalmente, né, encerrando, nós vemos o quê? A premonição e os pressentimentos são difíceis de explicar do ponto de vista científico. Eles só são explicáveis em alguns casos, quando os acontecimentos pressentindo têm precedentes subjetivos e objetivos.
Porém, na maioria dos casos, nada dos fatos anunciados se presta à ideia de sucessão ou de encadeamento. De onde vem o poder de algumas almas de ler o futuro? Questão obscura e profunda que dá vertigem como um abismo e que não se faz sem perturbação, pois instintivamente nós a sentimos quase insolúvel na nossa fraca ciência. Como cada mundo que rola no espaço comunica através da noite com a grande família dos astros pelas leis do magnetismo universal, assim também a alma humana, sem ter emanada do foco divino, pode se comunicar com a grande alma eterna e dela receber instruções, inspirações, iluminações súbitas. Dessa explicação, os céticos podem sorrir, mas não é de nossa elevação para Deus que decorrem as forças vivas, os socorros espirituais, tudo o que nos faz maiores e melhores? Cada um de nós tem nas profundezas de seu ser como uma porta aberta para o infinito. No estado de desligamento psíquico, sonho, êxtase, transe, o círculo de nossas percepções pode se alargar em proporções incalculáveis. Entramos em relação com a imensa hierarquia das almas e das potências celestes. De grau em degrau, o espírito pode elevar-se até a causa das causas, até a inteligência divina, para que o passado, o presente, o futuro se confundem num todo e que do conjunto dos fatos conhecidos sabe deduzir todas as consequências. E assim, Leon Denis termina esse capítulo aqui. E na semana que vem, nós vamos entrar no capítulo 14, visão e audição psíquicas em estado de vigília. Aquela voz, aquelas visões que nós temos em estado de vigília. Lembramos que os sonhos, clarividência, são desdobramentos. Aqui, no próximo capítulo, ele vai falar o quê? Do estado de vigília. Ali, o que é estado de vigília? Quando nós estamos vígil, nós estamos dormindo, estamos em pleno ato, uso das nossas faculdades psíquicas, temos esses lampejos, temos essas visões, escutamos essas vozes. Então, Leon Denis, na próxima semana, espero estar aqui com vocês, esclarecerá melhor. Então, agradeço e muita paz. E até lá! Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.